esse mês resolvi fazer uma série aqui para vocês, né? Que eu estou chamando de Como Eu Trato. Vocês vivem me pedindo passo a passo, né? Assim, ai meu Deus, mas como é que eu faço? Eu sei que quem é time TCS, principalmente quem já está há um tempo trabalhando com o modelo da terapia cognitiva sexual, já entendeu que esse passo a passo não é tão simples assim. Muitos de nós fomos treinados numa lógica do protocolo, das técnicas, e principalmente na área da terapia sexual, até por conta, né, da maneira como a terapia sexual veio se estruturando ao longo da história, bastante comportamental, né, lá focada. Então, assim, ficava todo mundo que chega no time TCS, ou as pessoas que estão, né, ainda na dúvida se vão entrar, se não vão, enfim. Mas, afinal, quais são as técnicas da terapia cognitiva sexual? E aí, muitas vezes é esquisito me ouvir dizer assim, gente, não é esse o foco, vamos pensar em outra coisa. E hoje eu vou trazer isso para vocês na prática, para vocês entenderem, né, o que quem já está lá dentro do time TCS já entende bem melhor. Como que a gente trata na prática, sem que eu dê para vocês um protocolinho. E vou mostrar para vocês como que a gente pode olhar para os casos, por exemplo, de ejaculação precoce, de diferentes maneiras. Cada caso é um caso. Aí vocês vão dizer, ai meu Deus, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Me dá, por favor, a receita de bolo. Eu vou dar para vocês o raciocínio clínico. E vou mostrar também como é que eu fiz, passo a passo, para ninguém ficar nervoso. Mas o fato de eu ter feito assim não quer dizer que esse é o único jeito. E eu vou mostrar para vocês por que eu selecionei, por que eu decidi fazer daquele jeito. Eu resolvi começar com a ejaculação prematura porque é o que mais chega aqui. As pessoas falam, ai, como é que eu faço? Porque são pacientes que, de fato, vão chegar atrás de técnicazinha, porque vendem para eles um monte de técnicazinha na internet. Né? Eles já ouviram falar que a terapia sexual tem umas técnicas maravilhosas que resolvem milagrosamente o problema e o cara finalmente vai durar 38 minutos. Né? Então, eles chegam com essa demanda. E aí a gente precisa segurar essa onda daqui, mas segurar com segurança. Ter segurança para poder dizer, olha, vamos por outro caminho comigo que vai dar bom. Né? Então, quem aqui recebe esses pacientes que chegam desesperados durando 30 segundos, querendo durar 38? Vamos pensar aqui algumas coisas juntas? Né? Eu tentei costurar aqui para vocês um modelo cognitivo sexual da ejaculação prematura. Não é definitivo, tá? Não é assim, meu Deus, a Aline está criando um novo modelo. Não, sentei e dei uma esboçada aqui em algumas coisas que estão bastante presentes para vocês entenderem o que vocês precisam estar atentos nesses pacientes. Né? Então, eles têm um modo de funcionar que normalmente passa por alguns caminhos. E aí eu vou trazer para vocês entenderem quais são as alternativas que a gente tem. Para quem não conhece, esse é o modelo da conceitualização de caso em terapia cognitiva sexual. Mas eu estou aqui usando ele adaptado para vocês entenderem mais ou menos a lógica de funcionamento desses pacientes. Né? Então, o indivíduo chega com ejaculação precoce ou ejaculação prematura, que é o nome que a gente usa atualmente, né? Ele chega com uma queixa dizendo assim, olha, eu duro pouco, eu ejaculo antes do que eu deveria. O sexo não é bom para minha parceria, não é bom para mim, não, eu fico ansioso só pensando se eu vou ejacular, se eu não vou ejacular. Às vezes, quando eu olho, já ejaculei, e aí a sensação é muito ruim. Muitas vezes eu preciso mentir para minha parceria e eu finjo como se eu não tivesse ejaculado, mas aí, enfim, é um orgasmo ruim. Então, ele está falando de um incômodo emocional. Ele está falando de um incômodo relacional. Ele está falando de sair se sentindo mal, de entrar na relação se sentindo ansioso. E está falando de ter um orgasmo de baixa qualidade. E aí vocês imaginam que toda a relação sexual dele basicamente se resume a se ele vai durar ou se ele não vai durar. Né? Então, eu estou aqui querendo colocar de uma forma muito, muito generalista, mas o homem que tem ejaculação precoce ou ejaculação prematura, ele vai chegar, às vezes, com anos de sofrimento, né? Porque é uma disfunção que muitas vezes aparece logo no início da vida sexual, né? E que já vem gerando desconfortos e ele vai gerando sistemas para lidar com isso que muitas vezes fica muito difícil para ele abrir mão logo de cara.
Tá? E aí é por isso que ele pede da gente soluções milagrosas. E de fato, a maior parte das pessoas dura mais do que ele, sim. Porque algumas pessoas duram mais, algumas pessoas duram menos. Em alguns momentos da vida se dura mais, em alguns momentos da vida se dura menos. Mas de verdade, cada um vai ter mais ou menos ali o seu tempo de latência. E a história do durar não tem a ver com uma estimulação que continua. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a masturbação desse paciente, né? Por quê? Porque quando ele diz assim, essa pessoa não está pedindo nada demais, eu devia saber transar de um outro jeito? Com certeza. Então, a gente vai desconstruir todas as crenças que faz com que ele tenha um repertório super inadequado de sexo, que ele transe de um jeito super enrijecido ali, né, muito focado ali no estímulo em si, que é o que, na verdade, está fazendo ele ter um orgasmo muito rápido. O que a gente vai ter que fazer para ajudar esses homens, de uma forma geral? Qual é o protocolo aqui? Vocês acham que a gente vai ter que ensinar esse homem, que não é sobre controle? Ensinar não, reestruturar. Né? Então, a gente vai ter técnicas mais potentes do que a psicoeducação para reestruturar com ele, para fazer ele lidar com essa vergonha. Vocês conhecem aí alguém? Técnicas para lidar com a vergonha? Quem trabalha com terapias contextuais? Quem trabalha com gestalt terapia? Quem trabalha com... Pode escolher técnicas focadas na emoção. Né? Então, de novo, qual é a técnica? Depende de qual que está no seu repertório. Mas a gente precisa trabalhar essa emoção negativa. Medo de ser abandonado, medo de não ser suficiente, vergonha é principalmente a emoção. A gente fala muito de ansiedade. Claro que ele experimenta ansiedade, mas o que ele experimenta mesmo é vergonha. E se a gente não entendeu isso, a gente vai trabalhar com a emoção errada. E aí a gente pode falar, por exemplo, da questão da pornografia, né? Como é que esses homens vão aprendendo a ter uma ereção que eu chamo de hands-off. Ele tem ereção sem botar a mão, porque ele vê um estímulo que é muito potente. Né? Claro que menino de 15 anos tem ereção só de estar respirando, tá, gente? E aí eles vão achando que é assim que a coisa acontece. Isso vai resvalar lá na nossa aula de disfunção erétil, né? Mas assim, aí ele fica ereto, aí qual o próximo passo? Encostar na glândula e fazer assim. Em 30 segundos ele ejacula. E aí ele passa a vida treinando fazer assim. E muitas vezes nunca tentou fazer de outro jeito. A diferença desse cara que tem ejaculação prematura para a mulher que nunca gozou é que ele é autorizado a se masturbar, mas ele se masturba de um jeito tão pobre, tão inefetivo e tão descolado da relação sexual de fato, que aí o que ele vai fazer na relação sexual? Vai reproduzir aquilo. E o pior é que toda a lógica social permite que ele reproduza aquilo. Que ele chegue lá, tá ereto, então o que a gente faz com o pênis ereto? Penetra. Aí eu penetro. Aí eu, 30 segundos depois, ejaculo. É isso que a gente precisa fazer esse homem aprender a fazer diferente. Contato com pornografia tende a aumentar, a diminuir, né, a latência entre o orgasmo, para homens e para mulheres. Então, às vezes, é uma masturbação muito rapidinha, às vezes é uma masturbação que o cara precisa quase nem se encostar, porque ele já vem com uma carga erótica muito alta. E isso é muito diferente do que acontece nas relações. Então, a gente precisa explicar para ele que, olha, você veio treinando de um jeito e a gente precisa aprender a transar de outro, a encontrar o prazer de outro jeito, né? E isso tem a ver com aquela masturbação rapidinha, tem a ver com o uso de pornografia cada vez mais, mas não é isso que gera ejaculação precoce. Mas certamente isso hoje em dia é um fator que a gente não pode desconsiderar.